Então, olha só, pessoal. A gente começa... Vocês estão enxergando essas 3 frases? Vocês estão enxergando o slide direitinho? Aham. Beleza. Então, a gente começa aqui, a gente sempre tem, toda aula, a gente tem sempre um mote, né? Mote é aquela inspiração para a aula, é o que a gente precisa ter para sempre pensar no que essa aula vai trazer para a gente. E aí eu trouxe 2 frases. Essas 2 frases são dos 2 maiores representantes da fase heróica do modernismo, tá? Que é o que a gente conhece popularmente como primeira fase, tá? Então, essas 3 frases aqui vão ilustrar um pouco para a gente qual era a concepção desse tempo, qual era o desejo desse tempo. Eu acho que para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender o desejo de quem viveu essa época e a vontade que eles tinham de fazer uma literatura, de construir uma cultura de fato nacional, de fato brasileira, de fato genuinamente nacional. E se a gente consegue entender qual é o mote, né, qual é o desejo maior desses caras, a gente consegue entender todas as ações desses caras, tá? Porque como a gente vai ver hoje algumas revistas e alguns manifestos, e algumas obras também, nós vamos poder perceber o tanto que esses caras acreditavam no plano deles, no plano de ação, né? Vocês sabem que os modernistas eles se opõem bastante aos românticos e aos parnasianos, sobretudo aos parnasianos, né? Mas eles criam sempre um mecanismo que preza pela liberdade. A liberdade para eles é o mais importante. Então, a primeira frase aqui de Mário de Andrade diz o seguinte, ó: leitor, está fundado o desvairismo. Então, olha só, ele fala para quem lê que está fundado o desvairismo. O que seria o desvairismo? O que vocês acham que significa isso? O que é algo desvairado? Já ouviram falar nessa palavra? Sim ou não? Parece uma coisa que não tem muito sentido. É uma coisa meio que sem juízo, assim, uma coisa meio que sem orientação, meio que uma loucura. Né? Então, quando ele fala leitor está fundado o desvairismo, ele quer dizer o seguinte, ó, galera, a partir de agora vale tudo, a partir de agora não há concepções pré-definidas, a partir de agora podemos ser livres, também na escrita, porque uma grande crítica do modernismo era justamente que nós, brasileiros, adorávamos importar poesias, importar modos de escrita, importar maneiras de se manifestar poeticamente, quando, na verdade, a gente deveria era exportar aquilo que temos. Né? Vai ter até um movimento, um manifesto, né, chamado Manifesto Pau Brasil, que foi um dos que levantou justamente essa ideia de que a gente deveria exportar a nossa poesia e não importar. Então, os modernistas eles eram muito incomodados com essa concepção de que a cópia tinha de ser uma cópia da Europa, as influências na nossa literatura tinham de ser influências da Europa, quer dizer, a gente tem a nossa própria cultura, a gente tem o que mostrar, a gente tem qualidade. Por que a gente fica, então, com essas fórmulas que vêm lá de fora? E aí, Oswald, nessa segunda frase, já traz o seguinte,
nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Justamente o que eles defendiam, a liberdade. Então, não existe fórmula, não existe eu ficar olhando para os poetas franceses, para os poetas portugueses, para os poetas italianos. Não adianta eu olhar para esses caras e querer trazer para a nossa literatura o que eles fazem. Nós temos condições de, com nossos olhos, com o nosso olhar, com a nossa maneira de produzir, sim, várias expressões para o mundo, a partir do que a gente sente, a partir do que a gente vive, a partir do que a gente vê. E não do que as pessoas veem para a gente reinterpretar com o nosso olhar brasileiro, né? Não era esse o intuito, tá bom? E aí o Oswald, mais uma vez, coloca: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Quando a gente fala sobre antropófago, a gente fala sobre um movimento, né, que é o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que é um manifesto muito importante para a literatura brasileira. A ideia de deglutição do que é de fora, a ideia de a gente engolir o outro, esse outro seria o estrangeiro, né? Seria a influência estrangeira, e, na verdade, só aproveitar o que é bom e eliminar esse ranço que a gente tem de copiar os artistas de fora, né? Então, tudo está muito voltado, essas três frases estão muito voltadas para a liberdade, para aquilo que a gente quer enquanto sociedade no início do século XX, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, pensando aí nessa semana de 1922, que, na verdade, não foi uma semana, tá, gente? Quando a gente fala Semana de Arte Moderna, parece que foi a semana inteira. Na verdade, não foi, né? Foram 3 dias, tá? E aí, quando a gente fala sobre essa semana, a gente precisa, então, lembrar desses artistas plásticos, daquelas... como é que eu posso dizer? Daquelas personalidades, né? Tanto da pintura quanto da escultura, que fizeram aí um grande rebuliço, que geraram um grande rebuliço nessa semana. Então, a gente tem aqui esse primeiro quadro, que é um quadro chamado O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, que é uma pessoa que vai ter um grande destaque na Semana de Arte Moderna. Tá? Daqui a pouco eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram com ela, algumas fofocas literárias, né, questões que são importantes. Tem aqui também o quadro Samba, né? E óbvio, gente, que toda vez que eu monto um slide para você, eu, obviamente, consulto provas, né? Então, como isso já apareceu na prova, eu trouxe aqui para que você já tenha a memória de que você viu isso, né? De que você estudou isso no modernismo, porque normalmente essas obras caem para você identificar o momento ou para você identificar a importância dentro daquele cenário. Tá? Então, a gente tem o Samba, de Di Cavalcanti, e o Homem Amarelo, de Anita Malfatti, tá? Dentro da questão da pintura. E na escultura, a gente tem Atirador de Arco e Flagelação, do Vicente do Rego Monteiro. Tá? Então, a gente tem essas pinturas, essas esculturas aqui também, do Vitor Brecheret. Não sei se vocês já foram ao Parque Ibirapuera. Já foram lá em São Paulo? Vocês já foram ao Parque Ibirapuera, que é um parque maravilhoso que tem ali? Sim ou não? Não. Eu não. Pois é. Tem um monumento gigantesco, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Que é o monumento às bandeiras, que é do Vitor Brecheret, que foi, né, um paulista que, muito novo, ele já se envolveu nessas questões artísticas. Então, ele fez essa aqui, né, Cabeça de Cristo, essa escultura, e esse monumento aqui, que é lindo e é enorme. Assim, você olha na foto,
você tem uma dimensão, né, de que é grande. Mas lá em frente, quando você chega, né, eu vi pessoalmente, eu falei assim, gente, isso aqui é gigantesco, é um negócio assim, metros e metros, né, muito grande, é muito bonito. Pessoalmente, na foto já é bonito, né, pessoalmente é melhor ainda. Então eu queria só chamar a atenção aqui e perguntar para vocês, dentro do que vocês estão vendo, né, nessa, principalmente da Anitta Malfatti, que é muito popzinha nas fotos, né, nas provas. Então, sempre a prova vai ter alguma coisa dela, né? Eu queria que vocês tentassem me falar algo sobre essa obra aqui. Mas, na verdade, o quê? A leitura que vocês fazem sobre essa obra, né? Claro que a gente vem aí de um estudo de vanguardas, né? A gente estudou as vanguardas, a gente viu algumas características, e aí eu queria que você tentasse, de alguma maneira, enquadrar essa obra da Anitta Malfatti em alguma corrente que a gente viu, em alguma vanguarda, seja dadaísmo, seja futurismo, seja cubismo, seja expressionismo. Eu queria que você tentasse me dizer o que é, a qual delas pertence essa obra aqui de Anitta Malfatti. Se vocês tivessem que caracterizar, né? Se vocês tivessem que colocar, de chamar de futurismo, de cubismo, de dadaísmo, de expressionismo, o que vocês chamariam essa obra? Do que vocês chamariam essa obra? Do ponto de vista das cores, a gente percebe aqui cores fortes, né? Cores intensas. E a gente percebe o que também aqui com relação aos traços? São traços expressionistas, tá? Então, se a gente tivesse que caracterizar, enquadrar essa obra, né, da Anitta Malfatti, a gente, com certeza, enquadraria no expressionismo. O expressionismo trabalha com essa questão visual, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Façam uma revisão, né, quando essa aula acabar, quando vocês forem estudar esse slide de hoje, peguem o slide das vanguardas, façam uma revisão, tá, das características para que vocês lembrem. Então, a questão desse pincel que vai, né, do expressionismo, que traz aquela questão de um pouco, né, da deformação, um pouco das cores fortes que se apresentam, né, sempre com aquele teor ali de poder demonstrar, né, na verdade, o que esse poeta está sentindo subjetivamente. Não se esqueça que o expressionismo tem isso, né? Tem a questão do subjetivo. Então, esse Homem Amarelo aqui da Anitta Malfatti, ele foi na semana, né? E aí eu vou começar a contar um pouco algumas histórias para vocês, algumas informações assim, fofocas, eu brinco, né? Fofocas literárias, mas esse quadro, com mais 20 e poucos quadros, né? Porque foram muitos quadros. Eu acho que, se eu não me engano, do que se fala, né, do que os críticos literários falam, foram mais de 50 quadros da Anitta Malfatti, né? Expostos ali no Teatro Municipal, que foi onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. E aí, daqui a pouco eu explico para vocês por que foi em São Paulo, por que foi em 22, por que foi no Teatro Municipal. Mas, anteriormente, né, eu queria só trazer para vocês o seguinte, essa obra, ela foi colocada lá no saguão do teatro e, cara, as pessoas reagiram tão mal a essa obra, mas tão mal, do tipo assim, de ter pavor, de olhar,
essa obra e de ter nojo, ojeriza, horror a uma obra nesse traço. E aí, alguém pode me explicar por que será que as pessoas reagiram de uma maneira a ter horror por essa obra? Vocês têm alguma ideia do que pode ser? Por que as pessoas não gostaram dessa obra? Eu não tinha aquela visão idealizada, aquela visão tipo, bem acadêmica mesmo. Porque eles estavam acostumados com outro tipo de arte quando se colocava a pintura em si, né? Então, você observar traços grossos, o rosto, né, bem marcado, a roupa, uma forte vibração das cores, né, tanto vermelha quanto amarela, não dá para ver muito amarelo aqui, mas na obra original você consegue ver melhor, mas era tudo muito novo, era tudo muito diferente daquilo que se via antes. Veja só essa obra aqui, ao lado, por exemplo, do Di Cavalcanti. Se chama Samba. Quer dizer, você tem ali pessoas que sempre foram, né, grupos sociais que sempre foram marginalizados, tendo uma posição de destaque dentro de uma obra. Negros, né, no samba, sendo pintados por um negro, que foi o Di Cavalcanti. E essa obra, né, há diversos especialistas, principalmente a galera da USP, né, que tem muita gente incrível na USP que estuda literatura, estuda arte. Eles falam que essa obra é a obra mais poderosa do modernismo, né? Essa obra do Di Cavalcanti, essa obra samba, porque ela coloca ali em voga a representação da cultura negra, que, obviamente, nunca teve muita chance na história do nosso país, entendeu? Nunca foi, na verdade, valorizada quanto deveria, né? Nunca foi tão valorizada quanto deveria. Então, a gente tem aqui um quadro que não lida apenas, né, com essa questão de ser uma obra de arte em si, ela está lidando com a representação do nosso povo. Então, qualquer questão que apareça para você nesse sentido, com certeza vai destacar a questão do negro na sociedade brasileira, né? E essa obra, só para vocês terem uma ideia, essa obra vale hoje 50 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção. Às vezes a gente não dá muita dimensão, né? Porque às vezes a gente não gosta, a gente não tem tanta proximidade com uma obra, mas é uma obra estimada em 50 milhões de reais. Então, assim, é algo absurdo, que tem uma representatividade cultural muito grande. E quando a gente fala, obviamente, de modernismo, pessoal, a gente está falando de um movimento que quis e trouxe, tá? Quis trazer o povo brasileiro de fato, o povo raiz. Né? Não é Nutella, não. Não é o branco Nutella influenciado pela Europa, não. Tá? Foi, na verdade, o movimento que mais trouxe o marginalizado para a sociedade enxergar, passar a enxergar, né? Quando você estuda o modernismo a fundo, nas fases que a gente vai ver mais para frente, a gente consegue ver que o cara que fala, aspas, errado é o cara que tem destaque. O cara que esquece o S é o cara que tem destaque. O nordestino é o cara que tem destaque. O pobre é o cara que ganha destaque. Então, se você está pensando lá no romantismo, que você estudou comigo e que você vai rever no nosso momento de revisão, se você está pensando que o romantismo foi o movimento que mais quis construir identidade nacional, substitua esse teu pensamento pelo modernismo, porque esse sim foi o movimento que quis trazer o povo de fato. Não adianta você, enquanto romântico,
ficar querendo exaltar a fauna e a flora brasileiras enquanto você está copiando sonetinho de influência europeia. Ser modernista é ser raiz, é você de fato levantar uma bandeira brasileira, tá? Então, essas manifestações aqui são manifestações importantíssimas para a nossa cultura, tá? Elas vão representar aí quem a gente é de fato, beleza? Então, com relação ao samba, esse quadro samba, a gente precisa enxergar isso, essa questão da representatividade negra, colocada aí num palco de destaque que nunca teve. E quanto à questão desse homem amarelo, né, a gente precisa lembrar que esse homem amarelo, esse quadro, é um quadro expressionista, tá? Que, obviamente, tem as suas cores fortes e seus traços bem marcados, que gerou uma grande confusão na Semana de Arte Moderna. Porque, olha só, pessoal, quando vocês escutam, né, a vida inteira, quando vocês estiveram na escola, vocês escutaram a Semana de Arte Moderna e sempre pensaram assim, caraca, foi um negócio muito foda, tipo, muito bem recebido. Gente, não foi. O que deu de treta nessa semana de 22, vocês não podem imaginar a quantidade de merda que aconteceu, a quantidade de briga que aconteceu, o rebuliço que foi. Aí você fala assim, já, então o rebuliço foi em função dos problemas? Sim, também foi em função de ser uma manifestação artística totalmente diferente daquilo que a gente estava habituado, né, na sociedade brasileira do início do século. E foi também uma grande confusão, porque as pessoas, né, os que iam até o Teatro Municipal para curtir essa semana de arte, eles vaiavam os artistas, eles gritavam, eles ofendiam os artistas. Então, assim, a arte sempre foi um ponto muito frágil da nossa sociedade. A nossa sociedade não é como a sociedade francesa, que, né, valida, a sociedade europeia, né, no geral, que valida muito a questão de uma obra de arte, de ir ao museu. Tanto é que culturalmente não temos esse costume, né? Aqui nós não damos muito valor à arte, porque não conseguimos enxergar a sua potencialidade. Felizmente, isso está mudando com a geração de vocês, né? Muitos de vocês se interessam, né? Ou acham, talvez nem se interessem pela história em si, mas já frequentam mais museus, entendeu? Já é uma coisa completamente diferente, tá? A próxima geração, a minha geração, por exemplo, né? A geração anterior à de vocês, a de alguns de vocês, é uma geração muito ligada a isso, porque é uma geração muito da irreverência, do diálogo, do debate. Mas, no geral, se a gente tivesse que classificar o brasileiro como alguém próximo à arte, com certeza não poderíamos, porque não há tanta adesão assim, né, aos movimentos e tudo mais. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre essas duas pinturas também, né, do atirador de arco, que a gente está vendo, e a flagelação, que a gente tem aí também características de algumas vanguardas, tá? Vocês sabem me dizer quais vanguardas podem ser vistas aqui nessas obras? Parece um pouco cubismo. Exatamente. Então, a questão do cubismo aqui, né? A gente percebe, né? Aqui parece um... Como é que é o nome daquilo? Esqueci, aquele... Abóbora? É aquele material que a gente usa quando a gente está fazendo artes na escola, que a gente usa para... Até em matemática também, que é assim, ó, tem uma linha aqui, eu esqueci agora, não vou lembrar, não tem jeito.
Acho que é um transferidor, não é? Não sei. Isso. Então, a gente tem, sim, as marcas geométricas aqui que vão se referir ao cubismo, mas a gente também tem uma ideia de movimentação. E qual é a vanguarda literária que lida com a questão da movimentação? O futurismo. Futurismo. Exatamente. Então, a gente precisa enxergar, gente, olha só, é mais do que decorar características. A gente precisa poder olhar para uma arte dessa e conseguir enxergar certas coisas, conseguir enxergar uma forma geométrica, conseguir enxergar que há uma movimentação aqui. Aqui também você tem a ideia de que há uma movimentação, embora obviamente seja uma obra e esteja estática, você consegue visualizar ali que parece que esses caras aqui vão entrar atrás desse aqui. Existe a questão do movimento, para a gente é importante, não só olhar, né, circunferências, semicircunferências, não só olhar essa questão, mas também olhar para a possibilidade de você entender que essa obra aqui, tanto essa Tirador quanto a Flagelação, elas estão, aspas, se movimentando e gerando essa ideia de movimentação, atraindo aí o futurismo também como uma vanguarda, tá? Então, a gente olha para os dois e a gente tem na mente, né? Vem logo, a gente atrai para o nosso raciocínio a ideia do cubismo e do futurismo, tá? Esses dois aqui, que são as esculturas, né? Do Vitor Brecheret. Esse Vitor Brecheret foi um cara muito exaltado, né? O Mário de Andrade, principalmente, era um cara que era um pela-saco do Vitor Brecheret, né? Ele exaltava muito e não era sem motivo, né? O cara era muito novo e ele tinha um talento absurdo, né? Um talento bizarro para fazer esculturas. Então, a gente tem ele também como uma grande referência. Nas provas, as esculturas não são muito presentes, mas eu achei importante trazer aqui para você. Na questão da música, obviamente, não tem como você não ter ouvido falar, né, do maestro Villa-Lobos. Isso é impossível, porque existe, inclusive, uma faculdade, a Faculdade de Música, né, que é a Escola de Música Villa-Lobos, no centro do Rio. Então, é uma personalidade também muito importante. Se apresentou na Semana de Arte Moderna, né? Sempre foi um cara julgado também, porque os conservadores sempre criticavam que ele era muito moderninho, né? Que ele era muito... como é que eu posso dizer? Que nas músicas, em suas composições, né? Ele fazia coisas muito diferentes e ele sempre se denominou como um cara que era brasileiro, que ele era muito, ele falava, eu sou brasileiro, eu sou bem brasileiro, né? Eu deixo tudo fluir na minha composição, eu não me pauto naquilo que vem de fora, eu faço do meu jeito. Então ele foi um cara muito, muito importante dentro também desse grande movimento. Não se esqueça que a Semana de 22 ela atraiu, ela na verdade foi a confluência de artistas, tá? Artistas de vários ramos de arte. Não pense só que foi o pintor tal ou o escultor tal. Não, porque a música também é uma manifestação de arte, tá? Então, assim, a gente tem dentro dessa semana muita gente interessante, muita gente boa, muita gente que a gente já ouviu falar, que a gente deve respeito por ter representado aí o nosso país. Inclusive tem um filme, é um filme antigo, é um filme ali de 2000, né, que é um filme chamado Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão. Não sei se vocês já puderam ver, depois procura, né, não sei se tem no Netflix, não sei se tem algum buscador.
mas é justamente um filme sobre o Villa-Lobos, né? E quem faz o Villa-Lobos é o ator Marcos Palmeira, não sei se vocês sabem quem é. Ele já contracenou com a Juliana Paz em novelas várias vezes. É um moreno de respeito. Tá bom? Depois, se vocês puderem procurar esse filme, é Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão. É bacana para vocês conseguirem enxergar em uma outra linguagem, né? Porque quando eu explico aqui para você, eu falo do meu jeito, né? Eu sei que você consegue compreender, porque quando você não compreende, você me pergunta. Mas, assim, é também importante você visualizar outras maneiras de se passar um conteúdo, né? Então, por exemplo, quando você tem um filme, você vê de uma maneira diferente. Você gosta de filmes, então você se atrai pela história. É algo interessante, algo bem legal. Quando a gente está aprendendo, sobretudo num momento em que vocês são muito autônomos, né? Vocês estão aqui conosco, óbvio, né? De 9 às 4h30, todos os dias. Mas tem um momento do final de semana em que, se vocês não estiverem fazendo os nossos simulados, vocês estão em casa. E aí, de repente, é um programa legal para você fazer. Você pega, faz uma pipoca, entendeu? Vê um filme desse, 1h30 de filme, e você viu algo que te acrescentou. É muito melhor do que você ficar rolando o Instagram, vendo gente com um corpo que não existe, vendo pessoas com uma vida que não existe, que só traz para você ansiedade, só gera em você frustração. Então, sabe, procure sobre isso, vocês vão gostar, vai ser bem interessante, tá? Falando aqui da questão da semana mesmo, né? Dessa semana de arte moderna, eu trouxe aqui uma consideração de um crítico que eu li sobre a Semana de Arte Moderna. O que foi, né? E aí ele traz uma ideia bem bacana para a gente. Ele diz o seguinte: manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. A transformação do mundo, com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e 1001 outras causas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Isso foi o movimento modernista do qual a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Pessoal, brado é grito, grito coletivo principal. As pessoas não começam a gritar do nada. Para você gritar coletivamente, você já tem de ter reclamado várias vezes. Associem essa explicação que eu estou dando a vocês agora ao processo que se iniciou lá em 1901. Então, quer dizer, a Semana de Arte Moderna ela foi a culminância desse brado, desse grito, brado é grito, né? Desse grito coletivo. Entende? Essa semana, ela não foi o início de nada. Ela foi o chega. Ela foi o basta de todos esses artistas que do início do século até 22 não se sentiam representados pela sua obra, pela sua literatura, na verdade, pela sua arte em si. Então, eles não se sentiam representados com a arte do Brasil. Então, eles queriam algo diferente. Eles queriam irreverência, eles queriam liberdade. Então, essa semana serviu para ser o grito coletivo da galera. Mas não foi o início de nada. Na verdade, foi o ponto de explosão de tudo que eles estavam passando até aqui. Isso é muito importante que você guarde, porque isso é
um ponto que normalmente as pessoas ficam, né, nesse debate, início do modernismo, 22, a semana... Não, gente. As manifestações, elas já estavam se manifestando desde o início do século. Tá bom? Então, para a gente entender a Semana de Arte Moderna, primeiro a gente tem que entender que foi uma confluência, que foi ali, na verdade, uma culminância de vários artistas, e que isso representou um grito coletivo pela inovação da arte. Beleza. Então, por exemplo, uma questão dessa, né? Um grito coletivo pela busca de representatividade. Você poderia associar essa ideia que a gente já está falando agora para você a algum tema de redação? Você poderia fazer isso? Óbvio que você poderia. Qualquer manifestação que lide com a busca pela representatividade, qualquer movimento hoje que você tenha na nossa sociedade que brigue pela representatividade, você pode associar a Semana de Arte Moderna de 22. Porque na Semana de Arte Moderna de 22, a gente também buscava ser representados, artistas, os escritores, pintores, escultores, também buscavam ser representados. Então, está aí uma puta de uma interdisciplinaridade, uma puta de uma intertextualidade para você utilizar. Não é qualquer um que vai fazer essa associação, então, por favor, me deixe orgulhosa, tá? Ô, já. Fala, amor. Uma vez eu ouvi um negócio, eu não lembro quem fala que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Foi um cara aí que falou. Tem relação com isso, né? Tipo, da gente sempre achar que as coisas nacionais são piores. E aí eu poderia relacionar isso com a Semana de Arte Moderna. Em que sentido? Porque, tipo, não foi, foi o Nelson Rodrigues, tá? Esse cara foi o Nelson Rodrigues. Não tem problema, só estou falando só para você saber que se você quiser citar isso também, você também pode. Fala aí. Essa questão da síndrome do vira-lata que a gente tem de sempre se achar, tipo assim, música dos Estados Unidos é melhor. Sim. Aí eu poderia relacionar com a Semana de Arte Moderna em relação à representatividade ou só em relação ao nacionalismo? Não, você pode relacionar sim, porque é até interessante você ter pensado nisso, porque, de alguma maneira, a gente passou até o século XX, até o início do século XX, sendo influenciado por coisas de fora e não de dentro, entendeu? Então faz todo sentido, casa muito com isso que Nelson Rodrigues falou. Porque se a gente tivesse valorizado desde sempre a nossa cultura, talvez, cara, nós fôssemos até diferentes do ponto de vista dos nossos hábitos. Talvez fôssemos uma sociedade que frequenta mais museus, talvez fôssemos uma sociedade mais culta, e nós não somos. Não somos porque nunca demos tanta importância a isso. Vai lá na França para você ver, conversa com uma criança francesa para você ver se ela não se interessa por isso. Uma criança francesa com, 6 anos de idade já foi ao Louvre umas 3, 4 vezes. Aqui a gente não, entendeu? Tem gente da nossa cidade que nunca entrou no museu. Então, eu achei bem legal essa tua interdisciplinaridade, achei bem interessante, porque você pode dizer, né, você pode associar, dizendo que no percurso da literatura brasileira, até o início do século XX, a gente tinha essa síndrome de vira-lata, né? Essa menção de Nelson Rodrigues, que a gente não achava que o que a gente fazia tinha tanto valor, por isso a gente se influenciava por aquilo que vinha da Europa, principalmente. Entendeu? Beleza, entendi. Obrigada. Nada, obrigada a você por você ter falado isso, achei incrível. Mostra que você está pensando e que você está associando as questões, muito legal. Então, olha só, depois de entender que a Semana de Arte Moderna foi esse grito coletivo, que já vinha se manifestando desde o início do século, a gente precisa pensar em 3 questões para a gente entender a potencialidade dessa semana e para a gente entender também o modernismo em si, né? Então, são 3 fatos que eu coloquei aqui para vocês lembrarem.
Então, a gente tem a cidade de São Paulo, porque a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, no ano de 1922. E aí, tudo tem uma explicação, né? Então, a gente está falando ali de São Paulo, que é uma cidade enorme, é uma cidade que está muito à frente do tempo, todo mundo sabe disso. Em contexto de pandemia, né, falando agora de algo que a gente está vivendo, todo mundo sabe que o ensino remoto em São Paulo já é uma realidade em algumas escolas, que não é toda escola em que o cara vai para lá e fica de 7 às 3 da tarde, todo santo dia, enfurnado ali dentro do espaço escolar. Já existe uma evolução muito grande de São Paulo frente às outras cidades brasileiras, isso todo mundo sabe, né? É uma cidade muito grande e muito tecnológica e muito desenvolvida. Então, a escolha por São Paulo foi uma escolha, né, importante, porque, além de ser central, uma cidade central, era uma cidade que, como é que eu posso dizer? Ela era uma cidade que, ao mesmo tempo que era considerado, né? Isso na época, gente, o pensamento da época, tá? Eu estou falando aqui, se imaginem em 1922, tá bom? São Paulo era uma cidade meio que só voltada para a questão do trabalho. Não tinha tanta cultura. Se fosse hoje, a gente falaria, porra, pelo amor de Deus, eu Jarline, estive em São Paulo ano passado. Cara, por favor, é 1000 vezes melhor do que o Rio de Janeiro. 1000 vezes melhor. Ah, já, mas, pô, as belezas naturais, as praias e tal, realmente, não se compara. Mas, pô, você anda de 2 em 2 metros, você tem um museu, você tem um centro cultural, você tem... Nossa, cara, é muito diferente. Então, assim, na época, essa cidade era uma cidade enorme, já um pouco à frente, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha uma questão cultural muito forte. Ela era moderna, mas ela não tinha tão arraigada nela a cultura. Então, ali seria um bom lugar para poder, né, para que esses caras, todos esses artistas, escritores, músicos, pintores, escultores, poetas, que todos eles pudessem ali se manifestar e criar uma nova discussão para os rumos do país, no que diz respeito à cultura, óbvio, né? Tudo que eu falo aqui diz respeito à questão da cultura. A gente está estudando literatura, então, obviamente, a gente está falando do aspecto cultural. Quando a gente pensa nesse local, que é o Teatro Municipal, porque a cidade a gente já entendeu o porquê. Era uma cidade grande, uma cidade central, uma cidade que não tinha uma cara muito forte culturalmente, mas passou a ter, e hoje é referência, né? Hoje a maior referência de cultura no nosso país é São Paulo, sem dúvida nenhuma. São Paulo e Minas, que justamente encabeçavam ali a questão política, né? Eu até coloquei aqui um pouco da questão histórica, só para localizar, mas nessa época aqui que a gente está vivendo a política do café com leite, né? Então, Minas e São Paulo alternavam aí com o poder, né? Então, ficou essa zona aí política há muito tempo, né? Durante muito tempo. Ou até meados ali dos anos 30. Então, a gente visualiza, né, que era realmente necessário desenvolver esse aspecto cultural em São Paulo, no Teatro Municipal. E por que no Teatro Municipal? Porque lá é que aconteciam as grandes apresentações. O Teatro Municipal, para o paulista, é muito importante. Era motivo de orgulho para a elite paulistana.
Então, por isso que foi no Teatro Municipal. E por que foi em 22? Porque a gente comemora o centenário dali da nossa independência. Então, é muito fácil entender por que é 22. Era o primeiro centenário da independência, né? Que é uma independência, é que a gente sempre diz, né? Uma independência política, mas não econômica. E muito menos cultural. Continuávamos dependentes culturalmente daquilo que vinha da Europa, tá? Então, aqui a gente tem um cenário de entendimento para a gente poder compreender por que aconteceu em São Paulo, por que foi no Teatro Municipal e por que foi no ano de 1922, tá? Então, a gente tem aqui, coloquei aqui algumas informações, né, questões históricas que vocês já viram ou vão ver com o Gustavo, que é a questão política, né, da questão dos avanços da indústria, que a Primeira Guerra foi responsável pelo surto de industrialização e urbanização, e depois, né, isso foi aumentando cada vez mais. Então, coloquei um dado aqui para você, que em 1907, nós tínhamos 3.358 indústrias no Brasil. Em 1920, a gente já tinha 13.336 indústrias. Então, esse boom da burguesia industrial, né? Esse boom foi uma realidade e ajudou com que São Paulo e outras capitais se desenvolvessem cada vez mais. Mas o Gustavo vai conversar com vocês melhor sobre isso, se já não falou, tá? Então, se a gente está ali bombando, né, na zona urbana com diversas indústrias, a gente, obviamente, vai ter um fluxo de imigração para cá. Esse tema caiu no Enem uma vez, eu não sei se vocês lembram, eu também não sei o ano, não me lembro o ano, mas já caiu sobre os fluxos imigratórios para o Brasil, né? E aí, num dos textos de apoio, falava justamente sobre essa questão dos italianos, né? De como eles chegaram até aqui nessa época. E aí, veja bem, olha esse dado que interessante. No período de 1903 a 1914, o Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão de imigrantes. A galera veio toda para cá. A indústria se desenvolvendo absurdamente. Né? Obviamente que um país dividido, né? Existia o ruralismo e o urbanismo. Então, o país era dividido. De um lado, a gente tinha os trabalhadores das grandes cidades e, de outro lado, a gente tem os trabalhadores rurais. Né? E aí, todo esse rebuliço vai gerar discussões políticas. Aí, né, passando o tempo, a gente percebe movimentos de greve dos trabalhadores. Aí tem a greve famosíssima de 1917, influências da Revolução Russa de 17 também, criação de Partido Comunista, enfim. A gente tem ali uma loucura acontecendo no Brasil dessa época, tá? E aí a gente tem São Paulo vivendo, experimentando todas essas questões e funcionando aí como uma pauliceia desvairada, que é esse nome que está aqui que eu coloquei para você, que, na verdade, é o que representou, né? Segundo um escritor da literatura brasileira, que foi o Mário de Andrade, o que representou o São Paulo, né? Dentro de todas essas transformações. Então, a gente, né, pode pensar aí, se a gente tivesse que fazer uma reflexão maior sobre essa obra do Mário de Andrade, quando ele fala Pauliceia desvairada, ele está se referindo a São Paulo e ele está se referindo a... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer isso? A mistura, né?
a mistura do tipo de gente que estava em São Paulo nessa época. Então, eu coloquei até aqui para vocês. Você poderia encontrar um barão do café andando na rua, um operário, um padre, um burguês, um nordestino, um professor, um negro, comerciante, advogado. Era uma loucura. Então, São Paulo tendo de tudo um pouco, né? E essa influência, essa característica paulista de ter, né, um povo completamente misturado, e você sabe disso, né? Você vai a São Paulo, você consegue achar pessoas de todos os lugares do país, algumas que foram para lá tentando a vida, né? Tentando uma melhor condição de vida, indo em busca de trabalhos e tudo mais. Mas já nessa época, a gente tem o que o Mário de Andrade chamou de palco ideal, né? Então, obviamente, seria o melhor lugar para se construir um evento que fosse chamar a atenção de todos, tá bom? A gente tem aqui, então, antes de a semana acontecer de fato, a gente tem aqui algumas considerações que aí introduzem as fofocas literárias da época, né? Então, a gente tem aqui uma colocação de Mário de Andrade, e quando eu falo Mário de Andrade, vocês vão me ouvir falando muito sobre ele, porque ele, junto do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira, esses três caras são os principais poetas da primeira fase do modernismo. Então, eles são caras muito influentes, muito importantes dentro desse movimento. Por isso, eles estão sempre aparecendo nas minhas explicações, tá? Eles que geraram bastante material para a gente pensar sobre a Semana de Arte Moderna, tá bom? Então, aqui eu tenho uma primeira consideração. Mário de Andrade afirmava que a semana abriu a segunda fase do movimento modernista, que se estenderia de 22 a 30, fortemente marcado pelo seu caráter destruidor. O poeta dizia que, na verdade, o período heróico fora aquele anterior, iniciado com a exposição de pinturas de Anita Malfatti e concluído na festa da Semana de Arte Moderna. E aí é que eu quero trazer, ratificar, reafirmar para vocês que as coisas podem ter datado de 22, mas muito já acontecia, tá? Muito já acontecia. Então, a gente tem aqui, quando ele faz essa menção, né, de que a Anita Malfatti ela já teria trazido o período heróico fora daquele momento de 22, foi porque, em 1917, a Anita Malfatti fez uma exposição em São Paulo. E ela apresentou vários trabalhos. Dentro desses trabalhos, nós temos esses aqui, ó, até botei para vocês visualizarem. Essas obras aqui de Anita Malfatti, tá? Então, a mulher de cabelos verdes, o japonês, a estudante e a boba. São as 4 obras, que na verdade, são 4 de mais de 50 obras, né? Dessa exposição que a Anita Malfatti fez em 1917. Então, a coisa vem de antes de 22. Então, para ele, o rebuliço já começou quando a Anita Malfatti liberou ali as suas obras e fez uma exposição. E aí existia um cara, que você já ouviu falar dele, que é o Monteiro Lobato. Lembra do Monteiro Lobato? Que é o cara que você conhece como o cara que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu também trouxe a informação para você de que ele foi o cara que criou o personagem Jeca Tatu
para denunciar as condições dos trabalhadores rurais do interior de São Paulo. Vocês lembram dele? Esse cara aí, ele foi um grande filho da mãe com relação ao trabalho da Anita Malfatti. Ele criticou tanto, mas tanto, mas tanto o trabalho da Anita Malfatti, porque ele disse que o trabalho que ela fazia não era obra de arte, era uma caricatura. E a pegada da caricatura, ela é uma pegada, muitas vezes, pejorativa. Muitas vezes para destacar, como é que eu posso dizer? Características que são características que, às vezes, revelam aquilo que temos de mais feio, né? Então, por exemplo, quando alguém faz uma caricatura de uma pessoa que tem um nariz grande, né? A pessoa vai lá e vai desenhar de acordo com aquelas características, aumentando, obviamente, acentuando, obviamente, as particularidades daquele indivíduo que está sendo pintado. Só que a caricatura, para um cara tradicional, é um problema, é algo feio. E aí o Monteiro Lobato descascou. Eu não sei quem foi. Foi você, Sara, que tinha me perguntado alguma coisa? Eu falei assim, eu vou contar para vocês mais para frente o que aconteceu. Foi você que tinha me perguntado? Foi. Então, era justamente isso, né? Quer dizer, o Monteiro Lobato falou mal pra cacete das obras da Anita Malfatti, só que ele falou desprestigiando mesmo, chamando de caricatura, falando que aquilo ali era uma evolução da caricatura, só que ele não contava que ia ficar, né, todo mundo contra ele. Porque, na verdade, o que a Anita Malfatti estava reproduzindo ali, o que ela estava querendo demonstrar ali, por meio das suas obras, era justamente esse caráter inovador, era o diferente, era o fora da caixinha do que os outros artistas sempre fizeram ao longo da história, né, da humanidade. Então, ela queria fazer algo diferente. E, cara, ela fez. Ela fez. E aí, foi todo mundo contra o Monteiro Lobato. Mandando ele calar a boca. Foi uma merda do cacete na época, né? A gente, quando vê... Na faculdade, a gente estuda os bastidores das coisas, né? Eu lembro que na UERJ eu vi, né, numa das aulas de literatura, e assim, foi a maior repercussão. Todo mundo ficou contra o Monteiro Lobato, porque ele tinha criticado. Só que essas críticas feitas por ele geraram impactos, né? E aí o impacto interessante que eu trouxe aqui para vocês foi que alguns quadros que já tinham sido vendidos foram devolvidos. Então, imagina só, você compra uma obra de arte, aí você escuta alguém falando na internet mal pra cacete da obra de arte, e aí você devolve a obra de arte porque você não quer mais, né? Então, assim, foi uma coisa absurda. Por quê? E aí tudo isso passa pelo crivo de as pessoas não estarem acostumadas com uma determinada arte. E se elas não estão acostumadas com aquela determinada arte, o que vai acontecer? Porra, elas vão criticar, elas vão falar mal. Agora, traz isso para a sua vida. Se você faz uma coisa diferente das outras pessoas, você vai ser mal interpretado. As pessoas, na verdade, querem que a gente faça parte de uma caixinha. Então, você imagina, por exemplo, a Anita Malfatti pintando uma mulher com esse rosto, uma mulher com esse corpo, uma mulher de cabelo verde, um japonês que não parece japonês. Tudo aquilo, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. A arte é aquilo que choca você. Então, você imagina isso para a época. Imagina você pintar uma mulher e essa mulher não ser escultural.
Imagina você pintar uma mulher e a mulher não ser magra. Imagina que revolução é isso. Entende? Então, cara, o modernismo é o movimento mais foda, na minha opinião. Porque ele busca justamente sair desses padrões ridículos que nós temos até hoje, que geram ansiedade, que geram depressão, que geram uma autoestima baixa, que geram todos os problemas psicológicos possíveis e imagináveis. Porque as pessoas sempre tiveram aversão àquilo que é novo, àquilo que é diferente. As pessoas sempre olharam com preconceito aquilo que é diferente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente associar, né? Para a gente poder entender como que os padrões eles existem e como que eles vão, no caso, nos aprisionar de alguma maneira. Tá? Então, fica aí a reflexão sobre a importância da Anita Malfatti para a Semana de Arte Moderna, de fato, e por que ela foi tão criticada. Justamente por não se enquadrar no que as pessoas estavam acostumadas ou no que as pessoas queriam ver. Porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas querem algo de você, mas, porra, tu não quer dar. Você não quer dar. Você não quer fazer o que as pessoas querem que você faça. Você quer fazer o que você quer. Entende isso? Então, assim, o caráter libertador do modernismo é surreal. Me empolguei até agora, mas é porque realmente essas questões mexem comigo. Né? A ideia de que você precisa estar numa caixa para ser 10 ou ser 1000, essas coisas me tiram do sério. Em todos os âmbitos, tá? Não só nas redes sociais, que é uma coisa mais contemporânea, mas também no âmbito da arte, no âmbito da literatura. Então, quer dizer, se você faz tudo igual, beleza, você segue o padrãozinho. Se você não faz, acabou. Você não merece respeito? Então, não é por aí, né? Não é por aí mesmo. Nesse próximo slide, eu coloquei para vocês sobre a questão dos dias mesmo, né? Dessa semana, nos dias da semana em que foram feitas essas... que eu posso dizer, essas apresentações, né? Então, foi feito todo um trabalho de divulgação dessa semana, né? Então, gerou uma expectativa muito grande, o público esperava muito essa Semana de Arte Moderna, né? As pessoas se interessavam muito, porque era tudo muito diferente, a proposta era ser algo diferente, né? E aí, no primeiro dia, que foi o dia que mais bombou, que foi o dia 13 de fevereiro, tudo que as pessoas esperavam ver, elas não viram. E aí elas se espantaram, e aí elas criticaram, e aí elas repudiaram, e aí elas vaiaram. Você imagina só o trabalho de um artista ser vaiado assim, numa ideia que ele considera revolucionária. Olha que coisa chata. Né? Olha que coisa desagradável. Então, nesse primeiro dia de Semana de Arte Moderna, né, a gente teve aí também a Anita Malfatti sempre presente nas tretas, né? Porque a pintura dela, o que ela fazia, era considerado muito diferente. Então, a gente tem, né, um cenário em que os artistas se expuseram nesse dia 13 de fevereiro, o Teatro Municipal estava lotado, beleza? Mas não se gerou... Como é que eu posso dizer? Não se gerou uma boa impressão. Né? As pessoas ficaram um pouco horrorizadas. Por quê? Porque era o diferente, né? Então, o diferente tira você do seu lugar. Mas se o diferente tira você do seu lugar, isso aí já é arte, meu amor. Aceita que dói menos. O problema é a ignorância de você não conseguir visualizar que aquilo ali é arte, né?
Então, tanto é que muito se fala até hoje, muito se fala sobre a questão da arte, né? A arte moderna não dá para entender nada. A arte moderna é feia, não fala nada. Isso é você julgando o que é belo e o que é feio. Mas o que você fala não tem valor para um artista. O que o artista visualiza é muito maior do que o que você vê, do que o que eu vejo, do que o que qualquer outra pessoa vê. É bem diferente. Tá? E a gente precisa aprender a olhar as coisas sem julgar. A gente julga muito. O ser humano julga muito. A gente bota numa caixa, ó, aqui é belo, aqui é feio. Se é feio, não presta. A gente precisa remodelar muito o nosso olhar, né? Aí, seguindo, o segundo espetáculo foi dia 15 de fevereiro, né? E aí a gente também teve outros artistas se apresentando. Nós tivemos leituras de poemas, né? Um poema muito conhecido é o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que quando eu estiver falando sobre Manuel Bandeira, eu vou ler com vocês, fiquem tranquilos. Mas o público se manifestava de uma maneira muito negativa, então o público ficava miando, latindo. Cara, as pessoas ficaram loucas, totalmente. As pessoas ficaram, assim, debochando de absolutamente tudo, né, que estava acontecendo ali. Não valorizaram, descaracterizaram o trabalho dos caras. Muito feio isso, né? E aí saiu, né, uma nota da época, que até peguei aqui para vocês, que foi sobre um comentário do Mário de Andrade, falando, né, sobre o momento em que ele estava lendo lá nas escadarias do teatro, ele estava lendo trechos de uma obra. E aí, depois, com a repercussão negativa, ele falou o seguinte, eu transcrevi aqui para vocês, tá? Ele disse assim: como tive coragem para dizer versos diante de uma vaia tão barulhenta que eu não escutava no palco o que Paulo Prado me gritava da primeira fila das poltronas? Como pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me ofendiam para valer? Tipo, os artistas ficaram assim, caraca, que falta de educação. As pessoas vaiavam. Então, assim, se você acha que a Semana de Arte Moderna foi só glamour, cara, essa ideia acabou hoje. Você sempre ouve falar, mas você às vezes não tem a dimensão do que foi. Agora, que foi rebuliço, foi. De fato, foi rebuliço, né? E o último dia, que foi o dia 17, então repara, foi dia 13, 15 e 17 de fevereiro. Foram 3 dias só. Não foi uma semana inteira, tá? E aí, o último dia, para fechar com chave de ouro, né, vem Vila Lobos se apresentando. Mas aí já não tinha mais tanta gente, porque as pessoas foram ficando desgostosas porque não encontraram aquilo que esperavam, né? E aí estava todo mundo mais contido, mais tranquilo, sem vaiar, né, sem ser mal educado. Até que o Vila Lobos entrou com chinelo. E aí as pessoas ficaram assim, caraca. Então, olha só, imagina só, olha só o estereótipo. Se você é um maestro, você não pode entrar de casaca e de chinelo. Você não pode fazer isso. Você tem que entrar de terno, você tem que entrar de sapato, tá? Você tem que entrar assim da melhor maneira possível. Beleza? Só que aí o que está acontecendo? Quando ele entra de casaca, não sei se vocês já viram uma casaca, né? Mas a casaca parece um terno. Quando ele entra de chinelo, as pessoas falam assim, caralho, que cara maluco. As pessoas começam a vaiar ele. E aí eu te pergunto, vocês já não tiveram amigos que foram a festas de 15 anos de terno e all-star? De terno e chinelo?
Vocês não conhecem ninguém que tenha feito isso já alguma vez na vida? Hoje seria estilo. Naquela época, era motivo de vaia, era motivo de depreciação. E aí, o que acontece? Na verdade, o Villa-Lobos só entrou de chinelo porque ele estava com calo. Ele contando essa história, tem no YouTube. Ele contando essa história é muito engraçado. Ele fala, cara, era um calo. Eu estava com calo, por isso que eu entrei de chinelo. Mas as pessoas interpretaram aquilo de uma maneira assim, horrorosa. Não podia um cara estar de casaca e estar de chinelo ao mesmo tempo. Então, assim, sempre o ser humano com um olhar de julgamento, né, gente? Não tem jeito. Me diz uma coisa, tudo bem até aqui? Sim ou não? Tudo bem. Tá tudo bem. Vamos seguir aí. Aí, no caso, eu estou mostrando para vocês, assim, só porque às vezes essas coisas aparecem em prova, né? Vocês precisam já ter visto. Então, aqui a gente tem a capa do catálogo, né, da exposição da Semana de Arte Moderna. Esse desenho aqui, ele foi feito por Di Cavalcanti, tem um DC aqui embaixo. Não sei se dá para ver, mas aí eu estou te dizendo. Ele foi feito por Di Cavalcanti, tá? E aí a gente tem alguns traços aqui, né? Parece uma figura feminina, tem seio e tudo mais. Uma forma mais sinuosa, né? Lembrando aí o cubismo. Traços mais marcados, lembrando aí o expressionismo, com a cor preta forte. Tá? A gente tem esse cartaz aqui, que era o cartaz da exposição. E aí a gente tem também, né, esses arquivos. Isso aqui eu peguei na internet, né, que dava para ver bem. Né? Então, a gente tem os convites ali, né? Os cartazes ali do primeiro, do segundo e do terceiro dia. Então, aqui, Villa-Lobos no terceiro dia. Aqui, a pianista Guiomar Novaes, foi a do segundo dia. Né? E aqui, a abertura. Tá? Então, só a título de curiosidade para vocês visualizarem mesmo. E, né, fechando aqui a nossa aula, nós temos as revistas e os manifestos, tá? A gente tem essa revista aqui, que foi a Claxon, que é a mais importante por ter sido a primeira, né? Ela trazia as informações aí sobre essa nova onda artística, né? De como as pessoas estavam vendo a arte a partir daquele momento. Coloquei aqui a capa dela também, que já apareceu em prova milhões de vezes. A gente já percebe aqui um caráter inovador, porque a gente tem um A que pega todas as palavras. Ó, tá vendo? Aí tu fala assim, porra, já eu nunca ia olhar isso. Para isso que eu existo, né, meu amor? Para mostrar para vocês coisas que vocês não olhariam. Então, a gente tem aqui já uma inovação logo na página, né? A gente tem... O que mais de inovação aqui que vocês olham? Sem ser esse A. O que mais que é diferente? Viram outra coisa? Não? Aqui, ó. Número 1, deitado, né? Normalmente, nas revistas, o número 1 fica aqui pequenininho, na horizontal, na vertical, um pezinho aqui. Esse não, esse está deitado. Esse está deitado, já é
uma coisa diferente. Aí tu fala assim, caraca, porra, mó inovação, hein? Botar um A pegando tudo e botar um deitado. De repente, para você não é, mas para aquela época era. Entendeu? Então, se a gente analisa isso hoje, porra, isso não é inovação. Pessoal, olha só, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Eu tô dando aula para vocês pelo computador. Isso pra gente é inovação. Isso pra gente é inovação. Agora, para os caras lá, inovação era isso. Era fazer diferente. Agora, obviamente, se você for julgar, bacana ou não, diferente ou não, aí você vai entrar numa coisa que você não vai conseguir enxergar. Lembra daquele mote que eu falei, dos 3 motes lá atrás? No início da aula? Era para você olhar tudo dessa maneira. Se você está a aula inteira e ainda chega nessa aula e fala assim, nossa, que inovação, nesse momento da aula, vendo a capa da revista, e você ainda pensa assim, nossa, que inovação, é porque você não está levando em conta aquilo que eu coloquei no início. A questão da liberdade, da inovação, de fazer diferente, de fugir daquilo que é normal, a gente visualiza nesse tipo de coisa. Tá, gente? Então, faz parte. Para a gente pode não ser inovação, mas para a época era muito. Tá bom? Então, deixa eu terminar de te mostrar aqui, ó. Então, essa foi a primeira revista, né? Modernista. E aí, falando, né, de manifestos, nós temos o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que foi um manifesto escrito por Oswald de Andrade. E, obviamente, você deve estar pensando, mas por que Pau-Brasil, né? A gente sabe da nossa árvore aqui, que foi extremamente exportada, né? A gente exportou muito. E aí a gente precisa, né? Na verdade, Oswald, quando faz esse manifesto, ele, na verdade, quer levantar a ideia de que nós precisamos fazer uma literatura de fato vinculada à realidade brasileira. Não podemos fazer mais nada fora daqui. Precisamos redescobrir o nosso país. Precisamos ver o nosso país com olhos livres, sem amarras. Tá? Então, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil é importante do ponto de vista de que Oswald quis ali dizer para todos que a influência deveria acabar. Mas ele disse que a influência europeia ou estrangeira deveria acabar, mas ele falou isso num tom de orientação, tá? Então, foi numa perspectiva de orientação e não de mando, não de ordem, não de violência, como foi esse movimento aqui, ó, da antropofagia. Nós temos 2 movimentos que são movimentos que precisam, na verdade, exaltar essa questão de a gente romper com o passado. Uma é a revista da antropofagia e a outra é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A revista da antropofagia é como se fosse uma evolução do Manifesto Pau-Brasil. Só que aqui ela é mais firme, ela é mais agressiva, ela deseja, né, essa ideia de antropofagia, fago, né? Você estuda macrófago na biologia, né? Fago, fagocitose. Você sabe que é a questão de engolir. Então, na revista da antropofagia, a gente precisa engolir o outro, ficar apenas com o que presta e construir algo nosso. No Manifesto Pau-Brasil, a gente precisa descobrir o nosso país para poder produzir aspectos relacionados à nossa literatura e não outra. Mas o Manifesto da Poesia Pau-Brasil
e a antropofagia, eles desejam o mesmo. Eles não são movimentos opostos. Só que o Movimento Pau-Brasil é um movimento mais de orientação. Olha só, vamos fazer uma literatura aqui brasileira, genuinamente. A antropofagia, não. A antropofagia, assim, a gente precisa fazer. É com agressividade. É com mais agressividade do que qualquer outro movimento. Entendida essa diferença? Já. Oi, amor. Mas no caso da antropofagia, eles pegavam, tipo, essa relação mesmo, eles pegavam referências do exterior e convertiam em coisas nacionais, então existia essa ampliação, assim, divisão. Eles procuravam absorver essa outra visão, né, estrangeira, e, tipo assim, faziam alguns artistas, tá? Outros eram mais fortes mesmo de pensar assim, cara, não vamos fazer nada relacionado ao que vem de fora. Mas alguns outros pegavam e engoliam isso, entendeu? E tipo assim, cara, vou absorver aqui o que eu preciso absorver. Eu vou dar uma olhada, né, nos artistas da época, mas a minha literatura, ela vai ser diferente. Ela precisa ser diferente. Então, é como se eles leva isso para o processo da alimentação, assim, cria essa metáfora para você poder enxergar essa analogia que eu estou fazendo. É como se você provasse um pastel de Belém de Portugal e um pastel de Belém do Brasil. E como se você quisesse que o pastel de Belém do Brasil fosse melhor do que o pastel de Belém de Portugal, beleza? Só que aí você precisa conhecer o pastel de Belém de Portugal para você poder fazer um pastel de Belém do Brasil perfeito. Entendeu essa analogia, Sara? É porque na minha cabeça essa antropofagia está muito próxima de aculturação. Mas por quê? Porque você pega uma coisa que é de uma cultura que não é sua e você modifica ela. Sim, mas aí o que acontece? Você tem a opção, porque existe a aculturação que é forçada, né? E existe a aculturação que é a aculturação que você escolhe fazer. Entende? Então, tipo assim, a antropofagia era uma escolha, né? Era uma escolha. Só que, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ela era orientada. Era orientada a não usar nada de fora. Já na antropofagia, eles eram obrigados, mas assim, na verdade, obrigado, quando a gente fala de arte, não existe, né? Até porque eles pregavam a liberdade. Quando eu falo que eles eram agressivos, eles não chegavam a ser tiranos, entendeu, Sara? Mas eles forçavam mais uma onda, eles eram mais firmes no sentido dessa devoração do outro. Ah, tá bom. E nesses movimentos do Pau-Brasil e da antropofagia e tal, também tem relação com as vanguardas, tudo se relaciona com isso. Tem relação com as vanguardas? Não, não. Não tem, são um novo momento, na verdade, né? São um novo momento. Aqui a gente já está virando o canhão para a literatura mesmo escrita, tá? Tá bom. Aqui já tem mais essa pegada. Aí a gente tem aqui uma revista chamada A Revista, né? Não tem muito o que se falar dela, só que o Drummond foi um dos redatores da revista e só foram lançados 3 números. Tem esse movimento aqui, verde-amarelismo, que é, na verdade, um movimento que tem um nacionalismo primitivista, que é ufanista, mas que leva muito a questão do patriotismo,
né? Leva muito fortemente a questão do patriotismo, e aí há ali uma identificação com o fascismo da época, enfim, foi bastante criticado esse manifesto, e muitas vezes vocês vão encontrar na prova também escola da ANTA, né? Porque eles elegeram a ANTA como símbolo nacional. Então, aqui, quando eu olho para esse verde-amarelismo, eu só consigo pensar no que acontece hoje em dia. Essas pessoas que dizem defender o Brasil, que é o Brasil acima de tudo, né? Mas que, na verdade, não se preocupam tanto, só estão ferrando o Brasil. Eu lembro de ver, eu vejo esse manifesto, eu lembro na hora do que a gente está vivendo agora, né? Então, a ideia era, sim, um nacionalismo também, mas, no fundo, eles queriam era outras coisas, eles não queriam tanto envolvimento assim com a literatura quanto o Oswald de Andrade pregou no Manifesto para o Brasil e na Revista da Antropofagia. Né? Eles queriam era fazer um barulho ali, mas eles também não tiveram muita força, não. Tá? E a Revista da Antropofagia aí, que foi uma nova etapa do Pau-Brasil, como eu falei, foi uma resposta para esse grupo, né, que é o Grupo Verde-Amarelismo. Você vai ver Grupo Verde-Amarelo, ou você vai ver Escola da ANTA, tudo isso diz respeito a esse movimento verde-amarelismo, tá? E aí eles querem, na verdade, se contrapor à Escola da ANTA, querem se contrapor a essa ideia de que o tupi, né? Porque eles têm a Escola da ANTA tem algumas questões aí que estão meio fora da realidade, estão meio assim, não estão tão ligadas, estão mais ligadas a outras questões e não a questões propriamente da cultura em si. Né? E aí a Revista da Antropofagia vem depois para ir contra isso. E aí eles defendem, né, um dos trechos do manifesto, eu trouxe aqui para vocês, que é esse aqui, esse trechinho, que diz o seguinte: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa-mundi do Brasil. Então, aqui é a ideia de que a gente precisa valorizar o que é nosso antes de um academicismo, né? Antes daquilo que vinha das influências de Portugal. A gente precisa, na verdade, absorver, devorar o outro, absorver o que tem de bom, né? Porque, na verdade, a antropofagia, ela, na verdade, revela um culto à mistura, mas a mistura do nosso país, e não ao que vem de fora. Ela pode até olhar o de fora para conhecer, como eu falei do caso, né, do exemplo ali do pastel de Belém, que você quer fazer um parecido com o de Portugal, mas você, né, quer fazer um melhor, porque é seu, porque é do Brasil, porque é nosso. Mas sempre numa perspectiva muito mais firme, né? Lá, a poesia do Pau-Brasil é um movimento inicial, é um manifesto inicial que está surgindo, mas que tem também, né, a ideia de passar de que a nossa poesia precisa ser uma poesia de exportação. Ela precisa sair daqui e não a gente ficar importando toda hora. Entende, gente? Então, dentro desse primeiro momento do modernismo, essas foram as principais revistas e os principais manifestos para que vocês saibam, né, que eles podem aparecer em prova e para que vocês conheçam o que cada um defendia. Tá bom, pessoal? Então, são esses aqui, os de maior destaque. Óbvio que houve outros, mas os outros não caem na prova. Normalmente,
são esses aqui mesmo que aparecem. Tá bom, pessoal? Eu vou salvar esse slide aqui, vou colocar lá na plataforma para vocês, e daqui a pouco eu passo os exercícios de literatura para vocês fazerem. Tá bom, gente? Um beijo grande. Até a próxima aula. Até amanhã.